Bem, boa tarde. Nós estamos aqui no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, para mais uma coletiva de imprensa sobre o coronavírus. Aqui ao meu lado, Bruno Covas, prefeito da capital de São Paulo, José Henrique Germa, secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, e Dimas Covas, que é o diretor do Instituto Butantan. Também aqui ao lado, participando, se necessário, Helena Sato, que é a nossa coordenadora do Grupo de Contingência do Covid-19. Obrigado, Helena, também pela sua participação. Agradecer aos jornalistas, aos cinegrafistas, fotógrafos, aos que estão aqui presentes, aos que estão remotamente também participando desta coletiva. Quero renovar, em meu nome e no do Bruno Covas, os cumprimentos pelo trabalho sério, fundamentado, que os jornalistas vêm realizando, informando corretamente a população brasileira, principalmente aqueles que têm a responsabilidade na mídia de apurar e informar corretamente. Nós estamos aqui em transmissão de televisão por várias emissoras. Agradecer também aos técnicos e àqueles que estão trabalhando dia e noite para manterem no ar emissoras de rádio, televisão, jornais, revistas, sites e informações precisas. E eu volto a recomendar que as pessoas sigam sempre as informações de veículos de comunicação. Evitem captar informações sobre o coronavírus fora das fontes dos meios de comunicação. Quero começar, como sempre faço nestas coletivas de imprensa, com algumas mensagens e informações e, na sequência, os anúncios do governo de São Paulo e da Prefeitura da capital de São Paulo. Quero reafirmar aqui que eu não pauto as minhas ações por conveniência, mas por convicção. Isso é parte da educação que eu recebi e da minha formação como cidadão, como brasileiro e como ser humano. Amigos, a morte não escolhe bolsonarista ou petista. E não esperem de mim que eu faça política em velórios. Eu tenho a obrigação e o dever, como governador do Estado de São Paulo, de proteger vidas, de defender as pessoas, de agregar, de somar, de integrar e pedir solidariedade. A hora não é de dividir, a hora não é de politizar, a hora não é de fazer ideologias, a hora não é de partidarizar, muito menos odiar. A hora é de somar, solidarizar, cuidar e salvar. Esta é a índole que todas as pessoas devem ter neste momento. Esqueçam partidarismos, esqueçam ideologia, esqueçam ódios, esqueçam brigas do passado, esqueçam conflitos do presente, do passado, mais ou menos remoto. Concentrem as suas atenções, as suas forças, as suas orações, o seu bom espírito, a sua palavra solidária para ajudar as pessoas, para salvar as pessoas. Isso vale para todos os brasileiros. E eu aqui quero me comportar como parte integrante deste grupo, que quer salvar, que quer proteger e quer ajudar. Terminamos há pouco uma reunião do COSUD, o Consórcio Sul-Sudeste de Governadores. 7 governadores de estado participaram desta reunião, realizada hoje pela manhã, remotamente. Participaram os governadores Wilson Witzel, governador do estado do Rio de Janeiro, governador Romeu Zema, do estado de Minas Gerais, governador Renato Casagrande, do estado do Espírito Santo, governador Eduardo Leite, do estado do Rio Grande do Sul, governador Ratinho Júnior, do estado do Paraná, governador Carlos Moisés, do estado de Santa Catarina, e eu como governador de São Paulo. Estes 7 estados representam 71% da economia brasileira. Esses 7 estados têm mais de 70% de toda a população brasileira. Estes 7 estados são os que mais estão sofrendo com a Covid-19. Nestes 7 estados estão majoritariamente os óbitos, infelizmente,
já realizados até o presente momento. Nestes 7 estados estão o maior número de infectados com a Covid-19 até o presente momento. Nestes 7 estados, nós teremos, infelizmente, o crescimento de infectados e de pessoas que poderão vir a óbito. Portanto, é muito importante que o governo federal compreenda a necessidade de ter um olhar proporcional e correto aos estados do Sul e Sudeste e também, obviamente, manter o seu olhar sobre todas as demais regiões do país para proteger os brasileiros indistintamente. Mas é aqui, no Sul e no Sudeste, onde nós temos os maiores problemas, a maior gravidade e as maiores necessidades. E governar também é isso, Bruno Covas sabe, é olhar prioridades, definir prioridades e ter a coragem de atender aonde a prioridade exige. O título desta carta dos governadores do Sul e Sudeste é: governadores do Sul e Sudeste solicitam ações urgentes do governo federal para evitar o colapso econômico destes estados. Elencamos aqui pontos básicos importantes neste encaminhamento que está sendo feito agora, após o almoço, para o presidente Jair Bolsonaro e as autoridades econômicas, a começar do ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Primeiro, a recomposição de perdas de outras receitas, além do FPE ou FPM, notadamente o ICMS, royalties e participações especiais da atividade de óleo e gás, queda da safra, entre outros fatores. 2. Inclusão do financiamento às empresas para os pagamentos de impostos entre as alternativas a serem oferecidas pela rede bancária, a exemplo dos pagamentos de funcionários. 3. Aprovação de emenda constitucional com prorrogação do prazo final de quitação de precatórios e suspensão do pagamento pecuniário dos estados por 12 meses. Aliás, esta é a posição de todos os estados brasileiros, não apenas dos 7 estados do Sul e Sudeste. Portanto, com o adiamento por 12 meses, com retorno progressivo dos pagamentos da dívida dos estados, mantidos os pagamentos das requisições de pequeno valor. Quarto ponto, suspensão dos pagamentos da dívida com a União por 12 meses, ponto comum aos 27 estados brasileiros. Suspensão não é perdão, é adiar o pagamento da dívida para dar fôlego aos estados de sustentarem as suas operações em defesa da vida, em defesa das pessoas, em defesa mínima da economia para garantir a sobrevivência e garantir o apoio dos estados também aos municípios que compõem cada estado brasileiro. 6º ponto. Assunção pela União dos pagamentos junto a organismos internacionais, enquanto durar a calamidade financeira nacional, sendo tais montantes incorporados ao saldo da dívida dos estados com a União. Eu destaco aqui as dívidas com o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. 6º ponto, suspensão dos pagamentos mensais do PASEP, ou sua quitação por meio do gasto local em ações de saúde e assistência social. 7º ponto da Carta dos Governadores do Sul e do Sudeste, que estará sendo encaminhada hoje ao presidente da República, Jair Bolsonaro, ao ministro Paulo Guedes e autoridades econômicas do governo federal. Aprovação pelo Congresso Nacional do PLP 149, o Plano Mansueto, na forma de substitutivo apresentado pelo deputado Pedro Paulo, do Rio de Janeiro. Estamos também encaminhando uma carta específica aos líderes no Congresso Nacional, notadamente o deputado Rodrigo Maia e o senador Davi Alcolumbre, respectivamente presidente da Câmara e do Senado Federal. 8º ponto da Carta dos Governadores, definida na reunião realizada hoje entre 7 governadores dos estados da região Sul e Sudeste. Aprovação de emenda constitucional consagrando o cômputo das despesas de inativos nas aplicações em educação e saúde, alinhada à medida com a questão previdenciária nacional. Essa carta está sendo encaminhada, repito, após o horário do almoço de hoje, ao presidente Jair Bolsonaro, ao ministro Paulo Guedes e outras autoridades econômicas da República, e é assinada pelos 7 governadores dos estados do Sul e do Sudeste.
Anúncios do governo do Estado de São Paulo no dia de hoje. Crédito suplementar para o atendimento ao microcrédito, aos microempreendedores. Nós já tínhamos definido e anunciado aqui, todos sabem, e o Bruno Covas esteve presente nesta oportunidade no início da semana passada. Destinamos R$500 bilhão para créditos através do Banco do Povo do Estado de São Paulo e do Banco Desenvolve São Paulo. Agora estamos adicionando mais R$150 milhões. No total, 650 milhões de oferta de microcrédito durante a crise do coronavírus. O valor já estará disponível para quem precisar, desejar e aplicar o seu interesse em obter este crédito a partir da próxima segunda-feira. São mais 150 milhões disponíveis. Banco do Povo, 100 milhões. E 50 milhões agregados pelo Sebrae São Paulo. O Sebrae tem sido um grande parceiro no estado de São Paulo, através da sua unidade aqui em São Paulo. Volto a agradecer ao Tirso Meirelles, presidente do Conselho do Sebrae, também ao Sebrae Nacional, ao Carlos Melles e ao Wilson Poit, superintendente do Sebrae em São Paulo. Temos, portanto, 650 milhões de reais destinados ao crédito daqueles que mais precisam no âmbito do microempreendedorismo. São, Bruno Covas, aqueles que representam uma parte considerável da economia da cidade que você comanda, a cidade de São Paulo. Com isso, o prazo para pagamento passou também de 24 para 36 meses. Carência de 90 dias, nenhum pagamento nos primeiros 3 meses. Pedidos de concessão de crédito sem avalista passam de R$1.000 para R$3.000. Até R$3.000 não é preciso aval nenhum e o crédito sai no mesmo dia. Solicitado pela manhã, à tarde ele é disponibilizado. E a prorrogação também do prazo de pagamento das parcelas vigentes passou de 30 para 60 dias. São medidas de ordem econômica para apoiar microempreendedores em todos os setores da nossa economia: serviços, comércio, indústria, tecnologia, educação e todos os outros que estão dentro deste patamar de microempresas. Segundo informe, nós aumentamos a capacidade de confecção de máscaras no sistema prisional de São Paulo. São Paulo foi o primeiro estado do país a definir no seu sistema prisional a confecção de máscaras. Nós ampliamos agora para 50 mil máscaras por dia e a produção vai chegar a 4 milhões de unidades. O sistema prisional de São Paulo já produz há muitos anos confecção desde bolas esportivas até roupas e uniformes. Portanto, não foi difícil orientar e virar a chave para a produção de máscaras. E também vale aqui o registro do trabalho daqueles que atuam no sistema prisional em São Paulo, aqueles que são agentes prisionais, o secretário do sistema prisional que está aqui presente, o Coronel Nivaldo, e também os que estão cumprindo sentença, pois cumprindo sentença e confeccionando máscaras, eles estão a cada 3 dias de trabalho, reduzindo 1 dia na sua sentença e estão ajudando a salvar vidas. É um dos maiores problemas, não só do Brasil, como de outras nações do mundo, é a obtenção de EPIs, equipamentos de proteção individual. Há uma falta de equipamentos no mundo. Vocês têm lido e acompanhado que esse é um problema que afeta a Itália, a Espanha, a Inglaterra, a França, a Argentina, vários países do mundo e o Brasil também nesse contexto. Então, acelerar a produção de EPIs, equipamentos de proteção individual aqui no Brasil, aonde for, na forma correta, é uma medida necessária. O sistema prisional começa a produzir já a partir de amanhã, nos 3 presídios de Tremembé, Tupi Paulista, Andradina, Araraquara e Itaí, este novo volume de máscaras para o atendimento ao sistema de saúde pública, é a prioridade, o próprio sistema prisional, obviamente, no plano sanitário e de proteção, e segurança pública. Quero também agradecer à faculdade, à Universidade Uninove,
que doou 2 máquinas com capacidade de produzir até 3.000 máscaras por hora, máquinas no valor de R$250 mil cada uma das máquinas. Quero agradecer ao reitor e aos controladores da Uninove pelo gesto também solidário de disponibilizar este equipamento para a produção imediata destas máscaras. Estes eram os 2 informes do governo do Estado de São Paulo. Passo agora ao Bruno Covas, prefeito da capital de São Paulo, e na sequência vamos às informações de saúde, que serão prestadas, Bruno, pelo secretário José Henrique Guerra, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, e Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. Bruno. Boa tarde a todos. Prefeitura de São Paulo, gostaria de informar que a partir de hoje, 273 mil crianças, representadas em 220 mil famílias aqui da cidade de São Paulo, passam a receber esse cartão alimentação. Parte delas começa a receber hoje, todas vão receber até o fim da semana que vem. O cartão vem com o crédito de R$ 55 para alunos do ensino fundamental, R$ 63 para alunos do ensino infantil e R$ 101 para aluno das creches municipais. A gente sabe que grande parte dos nossos 950 mil alunos estão em situação de alta vulnerabilidade. São exatamente esses que foram elencados, esses 273 mil elencados pela Secretaria Municipal de Educação, para continuar a receber alimentação, mesmo com as escolas fechadas. Sabemos que essas pessoas muitas vezes contam exclusivamente com a alimentação que é dada dentro das escolas. E por isso, a Prefeitura, seguindo o que o Estado já havia feito, resolveu fornecer esses cartões a todas essas famílias. Volto a dizer, começa a ser distribuído no dia de hoje e até o fim da semana que vem, todas as 273 mil crianças receberam esse cartão. Os 320 mil crianças que recebem o Leve Leite vão continuar a receber também o Leve Leite. Parte dessas crianças são alunos nossos e, portanto, isso já está incluído nesse cartão alimentação. É por isso que o valor do aluno na creche é maior do que o valor do aluno no ensino infantil e no ensino fundamental. Mas as crianças que não estão nas nossas creches vão continuar a receber pelos Correios, da mesma forma que já recebiam antes desta pandemia. A Prefeitura de São Paulo tem um programa já de algum tempo, implementado ainda pelo prefeito João Dória, de preocupação com a primeira infância. Para a Prefeitura de São Paulo, toda criança importa. E é dessa forma que a gente resolveu destacar esses 23 milhões de reais por mês para poder abastecer esses 273 mil cartões que passam a ser distribuídos no dia de hoje. No mês passado, mês de março, a Prefeitura distribuiu 22 mil cestas básicas. É o número médio que a Prefeitura costuma fazer, independente de qualquer caso que aconteça. Para esse mês de abril, nós vamos chegar a 100 mil cestas básicas distribuídas em comunidades carentes aqui na cidade de São Paulo. Vamos, inclusive, lançar esse programa na semana que vem, mas aproveitando aqui essa questão da alimentação das crianças, eu já queria lançar que a Prefeitura pretende chegar a pelo menos 100 mil cestas básicas distribuídas nesse mês de abril para ajudar a população, em especial a população mais vulnerável, que é a nossa preocupação nesse momento de pandemia. E queria aqui reforçar mais uma vez o que tanto eu quanto o governador João Dória, a gente vem dizendo já há algum tempo, para as pessoas permanecerem em casa. Nesse momento, ficar em casa não é um ato de higiene, é um ato humanitário, de respeito ao próximo. A gente sabe das dificuldades que as pessoas passam para poder ficar em casa, mas a gente insiste que esse é o jeito da cidade de São Paulo, da população da cidade de São Paulo, da população paulista, colaborar para que essa crise passe o mais rápido possível e a gente tenha o menor número possível de pessoas atingidas e de óbitos aqui na cidade de São Paulo. Muito obrigado, bom dia a todos vocês.
Obrigado, Bruno Covas, prefeito da capital de São Paulo. Guerman e Dimas, antes de passar a palavra a vocês, eu vou tomar a liberdade de pedir a intervenção da Patrícia Ellen, nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, dado o fato de que todos os programas de crédito que temos disponibilizado, Bruno, para o Estado de São Paulo, são desenhados por uma equipe econômica, um comitê, do qual o Henrique Meirelles, nosso secretário da Fazenda, faz parte, ao lado da Patrícia Ellen e transversalmente vários outros secretários. É o nosso esforço para minimizar os efeitos dessa crise e garantir crédito e condições de funcionamento, sobretudo para micro e pequenas empresas em São Paulo. Patrícia. Obrigada, governador. Obrigada, prefeito. A Comissão Econômica foi criada especialmente para enfrentar os efeitos adversos do coronavírus na geração de emprego e renda na nossa população no estado de São Paulo. E ela é liderada pelo vice-governador Rodrigo Garcia, com o secretário Henrique Meirelles, minha participação, o presidente da Desenvolve São Paulo, Nelson de Souza, presidente da Investe São Paulo, Wilson Melo, e participam também secretários setoriais, Júlio Serson, Gustavo Junqueira, Vinícius Lumet, Sérgio Salete e Célia Parnes, porque estamos monitorando diariamente os setores mais impactados pela crise gerada pela pandemia do coronavírus. Com o anúncio de hoje, nós chegamos a quase 650 milhões de reais, na ajuda para aquecer a economia paulista. Mas esse anúncio tem um significado muito importante, porque ele é voltado ao microcrédito, aos nossos microempreendedores. Nós temos 2,2 milhões de microempreendedores de mês no estado de São Paulo, e lembrando que no ano passado, o estado de São Paulo bateu o recorde de abertura de empresas, com 220 mil novas empresas. Nós entregamos, no ano passado, um crescimento econômico de quase 3%, e essas empresas são as que geram mais da metade dos empregos do nosso estado. Essa proposta de hoje, ela foi feita em colaboração com os setores mais afetados, comércio, turismo, economia criativa, e também com as centrais sindicais. O nosso vice-governador, com a minha participação e outros secretários, se reuniu pessoalmente numa reunião virtual com as 6 centrais sindicais. E com eles, nós estamos atendendo um pedido específico que foi dar essa atenção emergencial para os microempreendedores. Além disso, nós estamos lançando uma frente de trabalho para atuar na segurança dos trabalhadores em serviços essenciais, proteção do emprego, reconversão industrial e mutirões de emprego em serviços essenciais com alta demanda, em especial saúde e alimentos. Um último ponto que eu gostaria de destacar: o governador já colocou claramente como é que é a forma de obtenção, os tipos de linha. Nós temos linhas até 50 mil reais, mas é muito importante vocês procurarem no canal correto, porque o nosso ponto aqui também é controlar a pandemia. Nós temos as agências do Banco do Povo, que continuam operando aqui em São Paulo, mas nós temos também 2 novos formatos de atendimento. O online, que vai ficar disponível a partir de segunda-feira, e hoje nós estamos lançando o novo site do Banco do Povo, para que todos tenham acesso a todas as informações, bancodopovo.sp.gov.br, mas eu também gostaria de agradecer especialmente a atuação do prefeito Bruno Covas com a secretária Aline, porque nós criamos uma central de atendimento que não existia há 10 dias atrás, uma central telefônica com a equipe da prefeitura da ADESAMPA, e que atende não somente o município de São Paulo, mas todos os municípios do estado. A taxa que existe no mercado, mas fica também um pedido de um apoio também do setor privado, Nós não temos como atender toda a demanda necessária que nós temos no estado de São Paulo. Precisamos que o setor privado, o setor bancário, também atue com taxas reduzidas e que a ajuda do governo federal chegue o mais rápido possível. Muito obrigado. Obrigado, Patrícia Ellen. Vamos agora às informações do setor de saúde, com José Henrique Guerman, nosso secretário da Saúde, e na sequência com o Dr. Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. Muito obrigado. Guerman. Muito obrigado, senhor governador. Nós temos aqui para informar os senhores não está passando. Bom, eu vou falando aqui. Esse é o número de casos e óbitos. Então, nós tivemos para o Brasil, hoje, 6.839 casos acumulados, com um total de 240 óbitos, o que dá aproximadamente um pouco abaixo de 5%.
de óbitos em relação ao número de casos. Em São Paulo, nós temos 2.981, com 165 óbitos, sendo que desses óbitos, acima de 5%, um pouco, 5, alguns por cento. Nesse sentido, eu gostaria de destacar essa questão. O número de casos que vocês viram, tanto em São Paulo quanto do Brasil, a gente fez alguns acréscimos, né? E são justamente aqueles que estavam na notificação anterior, e isso causou, então, um aumento, assim, súbito do número de casos. E aí a curva volta para o seu comportamento que vinha tendo. Mas o efeito que isso acontece é trazer a mortalidade um pouco abaixo e acabando, como é esperado, até pela literatura, a gente está entre 3% e 4% a mortalidade desta epidemia, que é isso que vem apresentando nos demais países, na sua história mais recente agora. E casos em UTI, nós temos hoje 337, ontem eram 256 casos, e casos em enfermaria, 384, ontem 359. Então vem aumentando gradativamente o número de casos internados, e que deve chegar, então, somando os dois tipos de internação, cerca de 20% dos casos relacionados à epidemia como um todo. Então, acho que isso nos mostra a necessidade e a certeza de que nós estamos indo no caminho certo, que é justamente colocar as pessoas num distanciamento social. É o fique em casa. É extremamente importante a gente obedecer isso com um cuidado muito maior relacionado aos idosos. Desses óbitos todos que nós temos aqui, a grande maioria são de pessoas idosas. Então nós temos que ser muito cuidadosos com os idosos nesta epidemia. Então, por isso, também os idosos devem ficar em casa, obviamente, e se precisar sair para alguma providência, não deve ser o idoso que vai, tem que ser uma outra pessoa. Cuidem, sejam cuidadosos com os idosos. Eles têm uma certa fragilidade nesta epidemia. O próximo slide diz respeito a... Desculpe, aí. Pulou duas vezes. A respeito da rede de diagnósticos para os casos serem comprovados, eu gostaria que o Dimas Covas, por favor, fizesse essa apresentação, uma vez que a coordenação deste trabalho estará nas suas mãos. Muito obrigado por ter aceito e, por favor. Bem, boa tarde. O secretário ontem, através de resolução, normatizou o funcionamento dessa plataforma de laboratórios para o Covid-19. Nós temos já 10 instituições públicas participando ativamente, incluindo o Instituto Adolfo Lutz, 5 unidades, São Paulo e as regionais, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, do Hemocentro de Ribeirão Preto, do HC da Unicamp, do Hemocentro de Botucatu, mais os laboratórios privados. Até o momento, mais de 10 laboratórios privados foram credenciados. O Butantan é o coordenador dessa plataforma, e aí nós estamos definindo alguns eixos de ação. Primeiro, diagnosticar as amostras que estão aguardando, fazer um mutirão para que essas amostras sejam rapidamente analisadas e os casos lançados no sistema. Isso dentro de um fluxo que inclua, inclusive, a participação dos municípios através das regionais e desses HCs do interior. Isso é muito importante. Os municípios estão manifestando aí uma certa preocupação, porque ainda não tem casos confirmados, mas na realidade os testes relacionados a isso ainda estão em fase de execução. Esperamos zerar essa fila de testes o mais rapidamente possível através desse mutirão. Quer dizer, nesse momento, todos estão mobilizados. A segunda é definir a estratégia de aquisição. E aqui é importante dizer, qual que é o maior gargalo hoje? São os insumos.
Da mesma forma que nós temos dificuldade para outros insumos, respiradores, existe uma falta de reagentes no mercado internacional. Quer dizer, a Secretaria tem compras em andamento, mas as companhias não conseguem entregar. Então, ontem nós tomamos uma ação importantíssima junto ao governo da Coreia e hoje nós temos uma definição muito clara. Nós vamos adquirir do governo da Coreia 1.300.000 testes de RT-PCR para identificar o vírus. E essas amostras, esse material, poderá chegar já agora no final da primeira quinzena de abril. Com isso, nós supriremos a rede desses laboratórios que precisam desses insumos para funcionar. Outro ponto importante, nós temos nesse momento muitos insumos sendo oferecidos. E aqui no Brasil, uma enxurrada dos chamados testes rápidos. E aqui nós temos um problema com a qualidade desses testes rápidos. O jornal de hoje aponta que muitos desses testes não têm sensibilidade suficiente para ajudar. Então, nós vamos avaliar isso com a rede de laboratórios oficiais e distinguir o que é e o que não é útil nesse momento. Isso é um ponto importantíssimo. Segundo, organizar as pesquisas em relação ao vírus. Quer dizer, existem muitas iniciativas descoordenadas. Então, nós precisamos reunir isso numa única base de dados e usar o recurso para isso, para otimizar essas investigações. Por fim, o credenciamento desses laboratórios. Quer dizer, existe uma certa demora aí nesse credenciamento, mas nós vamos resolver isso e definir em termos de prioridades. Quer dizer, quais são as prioridades nesse momento? Pacientes graves, pacientes internados, profissionais de saúde para abreviar o tempo de afastamento e as demandas habituais, como, por exemplo, os óbitos. É importante dizer que com esse quantitativo de testes, não vai faltar teste para ninguém para o monitoramento dessa epidemia. Isso eu posso garantir, governador. Obrigado, doutor Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. Vamos agora às 13h02, as perguntas. Nós temos 8 veículos de comunicação aqui inscritos. Começamos hoje com a TV Cultura, Maria Manso. Depois vamos online e voltamos intercalando com perguntas presenciais e perguntas online. Neste momento, Maria Manso, TV Cultura. Boa tarde, Maria. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Os sites de notícias publicaram hoje uma discrepância aí entre a notificação, subnotificação de casos suspeitos. Inclusive, um dos sites publica até um e-mail que teria sido enviado pela Secretaria Municipal de Saúde para os 38 postos administrados pela CEJAM, dizendo taxativamente que os casos leves, só com um quadro gripal, que antes eram chamados de suspeitos, não sejam mais notificados para que as estatísticas fiquem baixas. A Secretaria Municipal, através do Instagram do secretário, desmentiu isso, disse que recebeu essa ordem da Secretaria Estadual, mas que não estava cumprindo e que então os postos estavam notificando. Afinal, casos gripais que antes eram suspeitos estão sendo notificados ou não? Qual é a ordem da Secretaria Estadual e do Ministério da Saúde, por favor? Maria, a pergunta é importante para poder esclarecer e evitar informações falsas, duvidosas e erradas. Portanto, a sua pergunta permite o esclarecimento. Vou passar ao secretário Zé Henrique German para fazer este esclarecimento. German. Todo paciente que passa por uma avaliação médica, ele acaba tendo uma separação entre o quadro que ele tem, se está mais relacionado ao Covid ou se é um estado gripal. É decisão do médico a notificação. Então, ele deve notificar, porque com isso ele só nos ajuda. Conforme aumenta a notificação, não tem importância que a gente aumente o número de exames, porque os exames serão negativos para aqueles que, de fato, têm um quadro clínico de gripe. Então, nesse sentido, a gente precisa ter o diagnóstico correto da epidemia como um todo. Então, não há nenhuma orientação por parte da Secretaria da Saúde para não notificar. Pelo contrário, quanto mais notificar dentro de um quadro clínico adequado, melhor. Obrigado, German.
Obrigado, Maria Manso, pela sua pergunta, permitiu o esclarecimento. Agora vamos para uma pergunta online do Vinícius Passarelli, da Rádio CBN. Creio que teremos aqui na tela, pelas informações que tenho aqui, o Vinícius Passarelli, da Rádio CBN, senão poderemos ler a pergunta do Vinícius. Temos o Vinícius aqui em tela, se não seguimos por causa do tempo, até que possamos tê-lo aqui em tela. Nós vamos avançar, quando tiver o Vinícius da Rádio CBN no ponto, nos avisem aqui e nós colocaremos a sua pergunta. Vamos agora a mais uma pergunta presencial, é do Evandro Cini, da CNN. Evandro, boa tarde, obrigado pela sua presença. Sua pergunta, por favor. Muito boa tarde a todos. Eu quero fazer a pergunta aí para o secretário estadual de saúde e também para o diretor do Instituto Butantan. Ontem havia informação de que sairiam os resultados de 200 exames, né, de pessoas que poderiam ter morrido por conta do novo coronavírus. Você já tem parte deste resultado e eu aproveito para perguntar também qual é a expectativa de regularização para que esses exames não permaneçam mais encalhados ou para que haja de fato todas as análises a partir deste mutirão que vocês anunciaram neste momento. Obrigado. Obrigado, Evandro. Doutor Guerma e depois doutor Dimas. Bueno, com relação a esses exames que nós anunciamos ontem, que seriam realizados ontem, eles foram colocados para processamento, foram identificados em primeiro lugar, depois colocados para processamento, onde estão agora. Hoje, até o final da tarde, a gente vai soltar a nota. O que é importante que a gente tem que colocar para vocês? Qual é o grau de positividade que esse número de exames, de 201 exames, terá? Porque isso significa as pessoas que foram a óbitos em decorrência do Covid-19. Bem, eu posso complementar dizendo o seguinte: eu considero que a questão do kit, dos exames, é um não problema. Nós temos que fazer o sistema funcionar, automatizar, esse é um aspecto importante, por isso que estão sendo comprados equipamentos e reagentes. Quer dizer, o prazo máximo que se espera para esses exames é de 24 a 48 horas no máximo. Quer dizer, nós não podemos ter exames represados porque eles refletem em tempo real a evolução da epidemia. Tá? Então essa é a meta, é a automatização com saída direto dos resultados para o sistema. Quer dizer, não temos motivo para ficar, ou seja, atrasando uma parte importantíssima do combate à epidemia. Obrigado, doutor Dimas, obrigado, doutor Guerma. Evandro, obrigado pela pergunta. Agora sim, vamos online com o jornalista Vinícius Passarelli, da Rádio CBN. Nós já estamos vendo você aqui na tela. Vinícius, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Todos me ouvem bem? Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta para o prefeito Bruno Covas em relação à saída do controlador-geral do município, Gustavo Ungro. Gostaria que ele comentasse essa saída e se aquele dispositivo do projeto sancionado pelo prefeito que cria uma instância superior ao órgão, de certa forma, não esvazia as atribuições da Controladoria-Geral do município. Essa é a minha pergunta. Agradeço a pergunta. É importante estabelecer que se trata de um dispositivo que vale durante esse período de excepcionalidade. E por quê? Porque durante esse período de excepcionalidade, que nós temos decretado a situação de calamidade pública, ficam suspensas várias exigências da legislação. Uma delas é ter que licitar para poder responder rapidamente uma questão como, por exemplo, compra de EPIs. São feitos contratos emergenciais, da mesma forma que a Secretaria de Educação fez para adquirir esses cartões que eu mencionei no dia de hoje. E a gente sabe que todos os órgãos de controle têm um certo pé atrás com contratos emergenciais. Tanto é verdade que esse cartão que foi adquirido pela Secretaria de Educação, foi feito com previamente uma conversa com o Tribunal de Contas do município e com a Câmara Municipal, que são órgãos de controle externos ao Poder Executivo. A emenda cria, na verdade, uma instância recursal
para que, durante esse período em que vários contratos emergenciais são feitos, os gestores possam explicar as razões pelas quais escolheram fazer contratação por contrato emergencial e não seguir as regras da 8666, que é a Lei de Licitações. O controlador foi contra esse dispositivo, pediu a sua exoneração, discordando do posicionamento e da ação conjunta que nós tivemos com a Câmara Municipal. Então, não vejo nenhuma forma de diminuição da controladoria, vejo apenas uma forma de dar mais tranquilidade aos gestores nesse momento. Imagina a Secretaria de Saúde com restrições para poder tomar as ações administrativas que estão sendo tomadas nesse instante para poder responder com velocidade em relação ao coronavírus. E, pelo menos na minha gestão, não tem essa de o prefeito ter um entendimento e ter uma ação e os secretários terem outro. A gente não tem nenhuma tipo de discussão pública e é por isso que tem apenas um entendimento e apenas uma voz dentro da Prefeitura de São Paulo. Obrigado, prefeito Bruno Covas. Obrigado, Vinícius Passarelli, da Rádio CBN. Vamos agora a uma pergunta presencial da Rede TV. A jornalista Carolina Rigengo. Carolina, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Dezenas de profissionais da saúde foram afastados. Queria saber como é que está essa situação na nossa rede pública e também quais medidas serão adotadas com essas baixas, como repor essa mão de obra. Muito obrigada. Obrigado, Carolina. Doutor German. Nós iremos criar uma espécie de um rodízio, vamos chamar assim, no sentido de repor as pessoas que saem temporariamente do trabalho. O tempo de afastamento, em geral, é em torno de 14 dias. Né? Tem os casos mais graves que acabam indo para um tratamento de maior duração. Né? E por isso que nós estamos tentando diagnosticar isso, como citou o Dimas, na sua hierarquia de exames que tem que ser feito, profissionais de saúde é um dos primeiros. Né? Então, é nesse sentido que a gente está tentando fazer com que isso seja reposto de uma forma mais ágil e mais planejada do ponto de vista de afastamento. Obrigado. O Bruno Covas vai complementar, Carolina, a resposta à sua pergunta. Só lembrar que na Prefeitura de São Paulo, nós chamamos de volta todos os profissionais da área da saúde que estavam emprestados para o Tribunal de Contas do município, para a Câmara Municipal, para outras prefeituras municipais. Estamos mantendo esse afastamento desde que o funcionário emprestado a outra prefeitura também esteja trabalhando na área da saúde. Se ele está trabalhando na saúde, tudo bem, não vamos desfalcar aquele município. Mas se ele está afastado por uma outra área, estamos chamando ele de volta para poder atender essa demanda que nós temos agora. E queria aqui fazer um apelo, né, àqueles que estão afastados para o sindicato, que é uma obrigação legal da Prefeitura de afastar para o sindicato, que também possam voltar à linha de frente e colaborar com a Prefeitura no enfrentamento ao coronavírus. Obrigado, prefeito Bruno Covas. Agora vamos a uma pergunta online da Rádio Bandeirantes, jornalista Maju Arruda Leite. Você já está aqui em tela. Passo a palavra a você. Maju, boa tarde. Obrigado por estar participando. Sua pergunta, por favor. Nós estamos lhe ouvindo, mas estamos sem áudio. Vou te pedir só um minutinho. Nós estamos com você em tela, mas sem áudio. Pedir ajuda a alguém da parte técnica aqui para colocar o áudio da jornalista Maju Arruda Leite, da Rádio Bandeirantes. Ela está em tela, apenas o áudio dela que não está. O seu áudio está ligado aí na sua tela? Está. Mas estamos sem o áudio. Nós, para não avançarmos no tempo, Maju, já voltamos a você. Vamos checar o que houve com o áudio. Já voltamos a você. Provavelmente alguém vai estar telefonando também para você. Depois temos a Ariane Rocha também da Rádio Tribuna, que está nos acompanhando. Estou vendo ela aqui em tela. Vamos a uma nova pergunta presencial da Rádio Jovem Pan, com a jornalista Beatriz Manfredini. Beatriz, boa tarde. Obrigado pela presença. Sua pergunta, por favor. Obrigada. A minha pergunta vai para o prefeito Bruno Covas. Prefeito, queria saber, eu vi algumas imagens, passei ali na frente, a Cracolândia tem bastante gente ainda acumulada ali, compartilhando pertences, enfim, uma aglomeração. Queria saber se tem alguma ação nesse sentido para diminuir o número de pessoas ali. Obrigada.
Uma ação que já estava planejada, a gente deve inaugurar o segundo equipamento, que é o equipamento híbrido assistência e saúde, para poder receber essa população, e a gente espera em breve poder levá-los a esse equipamento, para que eles não fiquem aglomerados ali na região da Luz. Então esse é um trabalho que já vinha sendo desenvolvido e que nesse momento tem também esse fator positivo, que é evitar a aglomeração no momento do coronavírus. Obrigado, prefeito Bruno Covas. Beatriz, obrigado pela sua pergunta. Eu vou inverter, Maju, eu vou para a Ariane Rocha, que está na tela também, já volto com você. Aparentemente o problema do áudio é na sua tela, mas vamos tentar agora com a Rádio Tribuna, a jornalista Ariane Rocha. Ariane, estamos vendo você aqui em tela, no Palácio dos Bandeirantes, espero que o áudio possa funcionar bem. Boa tarde, sua pergunta, por favor. Sem áudio também. O problema é aqui, então, e não lá. Vamos tentar mais uma vez, senão nós vamos para mais uma presencial. Em última instância, pergunta por escrito, para não haver a perda na participação da Rádio Bandeirantes e a Rádio Tribuna de Santos aqui. Nós vamos agora à presencial, enquanto isso alguém da nossa equipe técnica vai ligar para você, Ariane, para você, Maju, também. De qualquer maneira, peço também que o nosso pessoal de imprensa capture a pergunta, em última instância ela será lida aqui. Vocês não ficarão sem a formulação da pergunta na coletiva de hoje. Vamos agora ao jornalista Fábio Diamante, do SBT. Fábio, mais uma vez, boa tarde, obrigado pela sua presença. Sua pergunta, por favor. Obrigado, governador. Boa tarde a todos. Governador, a Polícia Militar hoje informou que a PM está com 438 policiais afastados, ou por suspeita de contaminação pelo novo coronavírus, ou com diagnóstico confirmado. Se a gente levar em consideração que o batalhão vai de 500 a 800 policiais, o senhor tem aí, na melhor das hipóteses, meio batalhão a menos. Eu queria saber se o senhor tem algum planejamento em relação a isso, se o senhor cogita antecipar a formatura de policiais ainda que estão em curso, de oficiais, enfim. E se o prefeito puder responder também, ele tem o mesmo problema na GCM, com 130 guardas afastados. O senhor deu posse em dezembro, 124, é um número expressivo para a cidade de São Paulo. Obrigado. Obrigado, Fábio. Eu, então, peço ao Bruno que comece a responder. Na sequência, complemento a resposta. Todas as restrições impostas, por exemplo, a servidores com mais de 60 anos ou qualquer tipo de outra imunodeficiência, não valem para os servidores da área da saúde e da área da segurança pública. Entretanto, muitos acabam pedindo afastamento neste momento, tanto o secretário da Saúde quanto o secretário da Segurança Urbana estão tentando reorganizar o efetivo, liberando o pessoal que está no administrativo para ir para a linha de frente e botando o pessoal no administrativo. Não dá para, nesse momento, a gente abrir concurso, equipar, treinar, capacitar e dizer que vamos colocar mais 100 ou 200 GCMs na rua. Então, o que nós estamos fazendo é uma reorganização interna para levar o pessoal do administrativo para o front, para poder, de alguma forma, responder a essa baixa de 130 GCMs. Obrigado, prefeito Bruno Covas. Fábio, em relação à Polícia Militar, nem todos os 438 são suspeitos ou foram diagnosticados. Há outros afastamentos por outras razões de saúde também. Isso é normal numa corporação com 88 mil policiais militares, eles e elas que compõem a maior polícia militar do país, que é a Polícia Militar de São Paulo. E dentro daqueles que estão diagnosticados ou com suspeita, também estão dentro da média prevista. A Polícia Militar tem o seu programa de contingenciamento para manter todo o policiamento no estado de São Paulo, de forma regular, normal, nenhum risco em relação aos programas de segurança, seja na capital, região metropolitana ou interior do estado de São Paulo. Posso reafirmar aqui, as pessoas podem ficar seguras, a Polícia Militar, assim como Polícia Civil, Polícia Científica, Instituto Médico Legal, Corpo de Bombeiros, em funcionamento regular. E há um percentual de reposição normal em qualquer período e já no plano de contingência também o que está previsto no Covid-19. Temos um número considerável de policiais militares em treinamento. Essa é uma das alternativas que poderão ser convocados
para a atuação, mas ainda não é o caso, nós estamos dentro do nível perfeitamente suportável e de regularidade. Maju e Ariane, nós vamos à pergunta feita pela jornalista Letícia Bragalha. Você fará a pergunta da Maju Arruda Leite, da Rádio Bandeirantes. Vocês vão nos ouvir, nos assistir, mas a pergunta será feita aqui presencialmente pela Letícia. Letícia? A pergunta da Rádio Bandeirantes é a seguinte: fontes da Secretaria de Segurança Pública disseram à Rádio Bandeirantes que o IML vai alugar cerca de 15 containers para armazenar provisoriamente corpos de vítimas para o caso de haver um crescimento muito expressivo do número de mortos por coronavírus. Já existe uma data para a colocação desses containers e qual critério será usado para definir os locais? Maju, eu tenho que ser absolutamente sincero, eu não detenho esta informação, terei que checar com o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, General Campos. Nós temos uma reunião hoje do Conselho de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Essa reunião é regular, todas as quintas-feiras, ela acontece às 18 horas aqui no Palácio dos Bandeirantes. Não tenho notícias a esse respeito, portanto, não posso aqui dar nenhuma informação. Vou falar com o secretário e, na sequência, para que os ouvintes da Rádio Bandeirantes não sejam prejudicados, para dar a informação o mais breve possível, ainda hoje. Vamos agora à última intervenção da jornalista Ariane Rocha, da Rádio Tribuna. Também Letícia Bragalha fará. Vou pedir até a nossa equipe que, ao término da coletiva, possa fazer um contato com o General Campos para esclarecer o tema relativo à pergunta feita pela jornalista Malu Leite. Agora vamos, Ariane Rocha, da Rádio Tribuna. Nós estamos vendo você aqui na tela e a sua pergunta será formulada agora. Ariane, por favor. Na semana passada, o representante do Condesb, o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, anunciou que medidas seriam tomadas junto ao transporte intermunicipal, ônibus e VLT, para linhas exclusivas aos funcionários da saúde, além de limitar o número de passageiros por veículos. Medida que, segundo era, seria alinhada com o governo. Eu gostaria que o senhor comentasse isso a pedido da jornalista. O prefeito Paulo Barbosa tem realizado um programa de alinhamento muito preciso conosco e diariamente tem feito reuniões não presenciais online com o nosso secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, e também com o secretário de Transportes e Logística, João Otaviano. Até onde sei, hoje mesmo pela manhã falei com o secretário João Otaviano, a situação é de regularidade em Santos, na Baixada Santista, de forma geral, todos os municípios, com o funcionamento tanto trilhos quanto pneus, ou seja, tanto trens e sistemas correlatos quanto de ônibus, sem nenhuma interrupção, sem redução de oferta e operando normalmente. Mas também podemos fazer uma nova checagem com os dois secretários, tanto o Desenvolvimento Regional quanto com o secretário de Transportes e Logística. Mas, repito, até ontem as informações eram precisas e muito tranquilizadoras em relação ao transporte público na Baixada Santista, Ariane. De qualquer maneira, vamos também complementar, checando com os dois secretários. Com isso, nós concluímos, são 13 horas e 23 minutos, nós temos um compromisso com as emissoras de televisão, sempre de tentar concluir a coletiva de imprensa até as 13 horas e 30 minutos. Antes de concluir, antes de encerrar, e ao agradecer a presença do Bruno Covas, prefeito da capital de São Paulo, informar que amanhã nós estaremos aqui mais uma vez, 12h30, agradecer a Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, agradecer ao Dr. Zé Henrique Guerra, nosso secretário da Saúde, a você, Dimas Covas, presidente do Butantan. Amanhã temos novos informes que serão feitos aqui às 12h30, provavelmente o Bruno Covas também, tendo novas comunicações, o Bruno estará aqui. A você que está em casa nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo e que vai nos ler também nos informes eletrônicos, nas páginas eletrônicas dos veículos de comunicação ou nas páginas impressas de amanhã, fique em casa. Essa é a orientação do governo do Estado de São Paulo, essa é a orientação da Prefeitura de São Paulo, essa é a orientação da Secretaria de Saúde do Estado e do município, é a mesma orientação do Ministério da Saúde do Brasil, fique em casa. Orientação também da Organização Mundial
da saúde. Por favor, não dê atenção a qualquer outro tipo de informação, solicitação, postagem que seja feita no sentido de estimular que você saia da sua casa. Não saia, exceto por razões emergenciais, circunstanciais, ou se você já está dentro dos grupos de trabalho essencial, trabalhando em supermercados, hipermercados, oficinas, no sistema de saúde pública, no sistema de governo que presta atendimento às pessoas mais necessitadas, desvalidas e que precisam de proteção social. Fora disso, fique em casa. Respeite a sua saúde, respeite a sua vida, a vida dos seus familiares. E repito aquilo que foi dito aqui pelo prefeito Bruno Covas e também pelas autoridades de saúde que nos acompanham aqui, que corresponde à mesma opinião da Patrícia Ellen. Obedeça às orientações para proteger a vida e, por favor, dê uma atenção especial às pessoas com mais de 60 anos que estão no seu convívio familiar ou no seu convívio de vizinhança ou no seu convívio corporativo da empresa, da indústria, do comércio, do setor de serviços, onde você estava atuando. Telefone, converse, dialogue com essas pessoas para que elas fiquem em casa. As pessoas com mais de 60 anos representam o maior grupo de risco para o Covid-19. As pessoas com comorbidades também, pessoas com deficiência, devem ficar em casa. Se todos ajudarem, se todos cooperarem, se todos compreenderem as orientações corretas da área de saúde e área sanitária, nós garantiremos vida. E a prioridade do governo de São Paulo e da Prefeitura de São Paulo, neste momento, é proteger vidas. Muito obrigado, boa tarde, até amanhã. Você acompanhou ao vivo pela TV Cultura a transmissão da entrevista coletiva do governador João Dória e do prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, com as novas medidas para o combate da pandemia do novo coronavírus. Fique agora com o JC1.